Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, nessa videoaula eu vou resolver esses 6 exercícios que envolvem regra de 3 simples. Só que em alguns casos nós vamos ter grandezas diretamente proporcionais, em outros casos grandezas inversamente proporcionais. E essa lista é uma lista que eu passei para o segundo ano do ensino médio técnico em edificações, beleza? Então acompanhe a leitura e vamos resolver o exercício 1. De cada lote de 90 kg de café cru, obtemos 78 kg de café torrado. Quantos quilogramas de café cru serão necessários para obtermos 624 kg de café torrado? Então aqui, pessoal, eu vou colocar o seguinte, ó. Vou colocar as duas grandezas. A primeira grandeza vai ser café cru e a segunda grandeza, café torrado. Pelas informações que eu tenho, 90 kg de café cru, 90 kg de café cru, obtém 78 kg de café torrado, 78. Beleza. Quantos quilogramas de café cru, então aqui eu vou colocar X, porque é o valor que eu não sei, serão necessários para obtermos 624 kg de café torrado? 624 kg. Pessoal, antes de sair resolvendo esse exercício, eu preciso verificar se isso aqui são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Para isso eu faço assim, ó. Eu venho aqui na grandeza que eu coloquei o valor de x e coloco uma setinha sempre na direção do x. Beleza? E agora eu faço a seguinte pergunta, ó. Para produzir 78 kg de café torrado, eu precisei de 90 kg de café cru. Se eu for produzir 624 kg de café torrado, eu vou precisar de mais ou menos café cru? Ah, eu vou precisar de mais. Se eu respondi mais, então eu coloco a setinha para o valor maior. Ou outra pergunta assim, ou também outro jeito, ó. Com 90 kg de café cru, eu produzo 78 kg de café torrado. Se eu aumentar a quantidade de café cru, também aumento a quantidade de café torrado? Sim, aumento. Então, aumentando uma grandeza, você aumenta outra. Com isso, você tem grandezas diretamente proporcionais. E como é que resolve isso? Multiplica cruzado. Então, vamos lá, ó. Vou montar a fração. 90 está para x, assim como 78 está para 624. Multiplicando cruzado, eu tenho 78x igual 90 vezes 624. Como eu não estou fazendo prova, eu posso usar uma calculadora para ganhar tempo, mas quem for fazer prova vai ter que fazer essa continha no rascunho. 90 vezes 624. Isso deu 56.160. 56.160. E agora eu passo 78 dividindo. Então, eu tenho que x é igual a 56.160 dividido por 78. X igual, venho aqui novamente, 56.160 dividido por 78. Resposta, 720. Então, a pergunta quantos quilogramas de café cru serão necessários? 720 quilogramas. Beleza, pessoal? Vamos dar uma olhada se existe uma proporção. Ó, 90 virou 720. Veja que o 90, se você multiplicar o 90 por 8, ó,
90, vou pegar aqui, vezes 8, deu 720. Isso quer dizer que essa quantidade foi multiplicada por 8. Para manter a mesma proporção, a outra quantidade também tem que ser multiplicada por 8. Então, 78 vezes 8, 624. Beleza? Então, foi mantida a mesma proporção, que o maior valor é 8 vezes o menor valor em cada coluna. Se eu vier aqui, ó, agora eu posso colocar que eu sei que aqui eu estou aumentando 8 vezes. Eu estou multiplicando por 8 de um lado e multiplicando por 8 de outro. Beleza, pessoal? Continuando agora, vamos para o item 2. Item 2. Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 quilômetros. Determine o consumo desse mesmo carro em condições equivalentes para que ele percorra 800 quilômetros. Então, eu vou colocar as duas grandezas, gente. Litros e quilômetros, tá? Duas grandezas, ó. Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 quilômetros. Determine o consumo desse mesmo carro em condições equivalentes. Então, o consumo é X aqui, ó. No litros, eu quero saber quantos litros. Para que ele percorra 840 quilômetros. Gente, agora vamos lá, ó. Setinha para o X. Pergunta. Para percorrer 600 quilômetros, eu gasto 50 litros. Para percorrer 840 quilômetros, eu vou gastar mais ou menos litros? Eu vou gastar mais. Então, setinha para o número maior. Como as setas estão apontadas na mesma direção, eu tenho duas grandezas diretamente proporcionais. Outra coisa que você poderia pensar: aumentando a quantidade de litros de combustível, eu vou aumentar a quantidade de quilômetros rodados? Sim. Quilômetros que eu posso rodar? Sim. Então, grandezas diretamente proporcionais. Como é que eu vou fazer isso? Vou montar aqui, ó. 50 está para X, assim como 600 está para 840. E agora, gente, vou multiplicar cruzado. 600 vezes X. 600x igual 840 vezes 50. Vou usar o meu recurso eletrônico. Deixa eu colocar a calculadorinha aqui. 50 vezes 840. 42.000. Agora eu vou passar os 600 dividindo, eu vou ter x é igual a 42.000 dividido por 600. Para facilitar minha vida, corta 0 com 0, 0 com 0, sobrou 420 por 6. X é igual a 42 dividido por 6 vai dar 7. Com 0 dá 70. Então, quantos litros eu precisaria? 70 litros. Gente, mas vamos ver o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 quilômetros. Determine o consumo desse mesmo carro em condições equivalentes para que ele percorra 840 quilômetros. Eu achei, resposta, 70 litros. Agora, veja o seguinte, ó. Eu quero ver se isso aqui está na mesma proporção, ó. Na mesma proporção. Eu vou dividir 840 por 600. Simplesmente dividir, ó. 840 dividido por 600. Deu 1,4, beleza? Então, vou deixar a calculadora aqui. Não, vou colocar aqui, ó. 1,4. Isso quer dizer o seguinte, que se você multiplicar os 600 por 1,4, vai dar 840. Mas para que as grandezas sejam diretamente proporcionais,
você tem que multiplicar do outro lado também. Se você multiplicar o 50 por 1,4, quanto que você vai obter? Vai lá e faz as contas para você ver. Ó. 50 vezes 1,4. 70. O mesmo valor que a gente tinha encontrado aqui. Com isso, nós conseguimos conferir se a resposta está certa, para preservar a proporcionalidade. Então, agora, vamos para o outro item. Exercício 3. Pessoal, antes de resolver o exercício 3, eu quero mudar uma palavra aqui. Ó. Já vou até arriscar ela, porque ficou muito ruim aqui, tá? Vou fazer a leitura, ó. O estoque de alimentos do restaurante de uma empresa é suficiente para alimentar 320 operários durante 22 dias. Após 4 dias dessa previsão, são admitidos, ou seja, são contratados mais 40 operários. Quanto tempo ainda durará o estoque se a alimentação, vou trocar aqui, ó, alimentação de cada operário não for diminuída, beleza? Então vamos pensar assim, ó. O estoque de alimentos do restaurante de uma empresa é suficiente para alimentar 320 operários durante 22 dias. Quer dizer que duraria 22 dias aqueles alimentos quando você tivesse quantos operários? 320 operários. Beleza? Só que daí passaram-se 4 dias. Então eu vou fazer assim, menos 4 dias. Quantos dias ainda falta da sua previsão? 18 dias. Só que esses 18 dias é uma previsão equivalente a 320 operários. Só que você foi lá e contratou mais 40 operários. Quantos operários você tem agora? 360. Então, agora eu vou montar a minha regrinha de 3 assim, ó. Vê se você concorda comigo. Se continuassem na empresa, vou colocar aqui, ó. Não, vou colocar aqui mesmo, de vermelho. Se continuassem na empresa os mesmos 320 operários, aquela alimentação seria suficiente para quantos dias? 18. Beleza? Se você não contratasse ninguém com 320 operários, a alimentação era suficiente para 22 dias. Passaram-se 4 dias, você não contratou ninguém. Quer dizer que aquela alimentação agora é suficiente para 18 dias. Só que daí chega alguém e fala, não, ó, contratei mais 40 operários. Então agora você não tem mais os 320, você tem 360 operários. Agora, com 360 operários, a mesma alimentação é suficiente para quantos dias? Aí você coloca um X. Beleza. Antes de resolver isso, eu preciso determinar. É uma grandeza diretamente ou inversamente proporcional? Então, ó, vou fazer uma setinha apontando para o X e vou fazer a seguinte pergunta, ó. Quando eu aumento a quantidade de operários, aumentando a quantidade de operários, a quantidade de dias que a alimentação durará aumenta ou diminui? Diminui, é claro. Você tem mais pessoas comendo, a quantidade de dias que a mesma alimentação durará é menor. Como você falou menor, veja que enquanto um lado aumenta, o outro diminui. Nós temos aqui uma grandeza inversamente proporcional. E para lembrar que é inversamente proporcional, você faz uma setinha para o lado inverso. Beleza, pessoal? Agora eu vou fazer outro tipo de pergunta, ó.
Com 320 operários, a alimentação é suficiente para 18 dias. Se agora nós aumentarmos para 360 operários, a alimentação será suficiente para mais ou menos dias? É claro que a resposta é menos dias. Como você falou menos, você monta com a setinha para o lado menor, para o número menor. 320 é menor que 360. Então dá para determinar a setinha, dá para determinar se a grandeza é diretamente ou inversamente proporcional com essas duas perguntas. Agora é só montar. Eu vou montar começando pelo x, ó, assim. 18 está para x, assim como as grandezas são inversamente proporcionais, a outra fração eu vou inverter. Tá? De vez de colocar 320 está para 360, eu vou colocar 360 está para 320. Beleza, pessoal? E agora, para facilitar minha vida, eu vou cortar 0 com 0. Perfeito? E agora vou multiplicar cruzado. 36 vezes x. 36x igual 18 vezes 32. Você vai no rascunho e faz. Aqui, eu vou fazer na calculadora. 18 vezes 32. 576. Subindo, agora eu tenho que x é igual a 576 dividido por 36. Vai lá e faz a conta. 576 dividido por 36 igual a 16. Então, você tem aqui que x é igual a 16. Beleza, pessoal? Então, vamos tentar ler aqui, ó. Vamos ler de novo. O estoque de alimentos do restaurante de uma empresa é suficiente para alimentar 320 operários durante 22 dias. Após 4 dias dessa previsão, são admitidos mais 40 operários. Quanto tempo ainda durará o estoque se a alimentação de cada operário, tira esse S aqui, não for diminuída? Então, será suficiente para 16 dias. Beleza? Gente, agora vamos ver aqui, ó, se dá certo, ó. Tá vendo que aqui tem um 16? Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui o x é 16, né? Faz de conta, ó, vou mudar a cor da caneta, que no lugar do x tem um 16. Vou fazer a seguinte conta, ó. 16 dividido por 18. Deu quanto? Ixi, ficou feio. Vamos fazer a conta de novo. 18 dividido por 16. Deu 1,125. Beleza? Então, ó, veja que desse lado eu estou multiplicando por 1,125. Se eu multiplicar o 16 por 1,125, ó, 16 vezes 1,125. Deu 18. Então, desse lado, eu multiplico. Do outro lado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir 1,125, porque são grandezas inversamente proporcionais. Se uma está sendo multiplicada, a outra vai ser dividida. Deixa eu escrever isso aqui melhor. Então, aqui eu vou dividir por 1,125. E aí você consegue tirar a prova real. Então, se eu dividir 360 por 1,25, tem que dar 320. Vamos ver? 360 dividido por 1,125, 320. Então, preserva a proporção, só que é uma proporção inversa. Perfeito, pessoal? Então, respondemos o exercício 3. Agora, vamos para o exercício 4. 4.
O preço de um artigo varia de modo inversamente proporcional à demanda. O artigo custa R$ 450 quando são fabricadas 200.000 unidades. Então, eu vou colocar aqui, ó, reais 450 para produzir unidades. Quantas unidades? 200.000. Beleza. Qual o preço para a fabricação de 450.000? Beleza. E aqui X. Gente, como ele falou que a grandeza varia de modo inversamente proporcional, então eu vou colocar de um lado a setinha para o X, do outro lado a setinha para cima, de modo que a seta fica inversa uma à outra. Agora eu vou montar a conta, ó. 450 está para X, assim como inverta a fração. 450.000 está para 200.000. Vou cancelar um monte de zero, ó. Aqui em cima eu vou cancelar 4 zeros, então embaixo eu posso cancelar 4 zeros. Com isso me sobrou 45 para 20, multiplico cruzado. 45 vezes x, 45x, igual a 20 vezes 450, que dá 900, com 0 dá 9.000. Passo 45 dividindo, aqui em cima. X é igual a 9.000, dividido por 45. X é igual, se eu pegar só o 90 por 45, dá 2. Aí tem 2 zeros, 200. Então, eu achei que o custo de fabricação é 200. Mas vamos ver se isso aí é verdade, tá? Vamos ver se nós conseguimos montar aqui uma proporção, ó. Se eu pegar aqui o 450.000 e dividir por 200.000, o que eu encontro? 2,25. Quer dizer que deste lado aqui, ó, o 200 está sendo multiplicado, ó, vou fazer nessa ordem aqui, ó. O 200 é multiplicado por 2,25. Multiplicado. Se o 200 é multiplicado por 2,25, como a grandeza é inversamente proporcional, do lado de cá tem que ser dividido por 2,25. Vamos ver se daria certo? 450 dividido por 2,25, 200, que foi a resposta que nós encontramos. Beleza? Então, gente, quando você quiser resolver assim também, você pode pensar desse jeito, tá? E aí você mantém a proporcionalidade. Então, ele fala, qual é o preço de fabricação para 450.000 unidades? O preço seria de 200 aqui reais, né? Exercício 5. 5. A produção diária de uma indústria é de 12.000 peças. Já vou vir aqui e vou escrever peças. E vou colocar o 12.000 aqui embaixo. Para automóveis. Foram contratados mais 200 operários. Gente, eu vou ler o texto todo, porque parece que ele não te dá a quantidade de operários que ele tinha, né? Então, vamos lá, ó. A produção diária de uma indústria é de 12.000 peças para automóveis. Foram contratados mais 200 operários e a produção diária passou para 20.000 peças. Qual era o número de operários que trabalhavam na produção da empresa antes dessa admissão? Pessoal, isso quer dizer que quando eu produzia 12.000 peças, eu tinha uma quantidade de operários que eu não sabia. Então, eu vou representar por X. Aí, a minha produção aumentou e foi para 20.000 peças.
Só que para 20 mil peças, quando eu contratei 200 operários. Só que eu já tinha X, contratei 200, então agora eu tenho X mais 200. Beleza? Agora vamos determinar se isso aqui são grandezas diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Ó, para produzir 12 mil peças, eu preciso de uma certa quantidade de operários. Se eu for produzir 20 mil peças, se eu aumentar a quantidade de peças, eu preciso aumentar a quantidade de funcionários, de operários? Sim. Então, eu vou colocar a setinha para baixo de um lado, setinha para baixo do outro. Então, olhando as duas setas e olhando as perguntas, eu percebi que isso aqui são grandezas diretamente proporcionais. E agora é só montar. Vou montar por aqui, ó. X está para x mais 200, assim como 12.000 está para 20.000. Posso cortar 3 zeros com 3 zeros e multiplicar cruzado. 20 vezes x, 20x igual 12 vezes x, 12x mais 12 vezes 200. Aqui vai dar 24 com 2 zero, 2.400. Tá certo? Vamos ver. 2 vezes 12, 24. Coloca 2 zeros atrás, certo? Passo 12x para cá. 12x quando vier para cá, 20x menos 12x igual a 2.400. 20x tira 12x vai dar 8x igual a 2.400. Passo 8 dividindo, x é igual a 2.400 dividido por 8. X igual 24 dividido por 8 é 3. 3 vezes 8, 24. Com 2 zeros, 300. Isso quer dizer que eu tinha 300 operários e depois foi para 500. Então, pessoal, qual era o número de operários? Resposta: 300 operários. Beleza? Vamos para a última. 6 homens constroem uma casa em 90 dias. Então, eu vou colocar aqui, pessoal, ó, H para homem e dias. Então, eu sei que 6 homens constroem uma casa em 90 dias. Quantos homens são necessários para construir essa casa em 60 dias? Então, aqui um 60 e aqui um x. Setinha para o x e a pergunta. Para construir uma casa com 6 homens, eu demoro 90 dias. Se eu quiser construir a mesma casa em 60 dias, eu vou precisar de mais ou menos homens. Claro que se eu quero diminuir o tempo, eu preciso de mais pessoas trabalhando. Como eu respondi mais pessoas trabalhando, setinha para o número maior, que é o 90. Observando aqui, grandezas inversamente proporcionais. Pensando de outro jeito, se eu aumentar a quantidade de homens que vão trabalhar, eu vou aumentar ou diminuir a quantidade de dias necessário? Eu vou diminuir. Grandezas inversamente proporcionais. Monta a fração. 6 está para x, assim como inverte aqui, ó. 60 está para 90. Corta, corta e multiplica cruzada. 6 vezes x. 6x. 9 vezes 6. 54. Passo 6 dividindo. X é igual a 54 dividido por 6. X igual a 9. Então, vamos lá. 6 homens constroem uma casa em 90 dias. Quantos homens são necessários para construir essa casa em 60 dias? 9 homens. Beleza, galera? Com isso, nós terminamos esse exercício, essa lista. Então, agora eu vou postar no canal e mandar a foto para vocês. Um abraço, bons estudos e até mais. Fui!